A carta de Paulo a Tito. Da mesma forma que Wycliffe, não me restava mais dúvida alguma. Ao fechar meus olhos, sentado na poltrona, lembrei-me de um diálogo que tivera, há alguns anos, com um amigo judeu, o rabino Menahem, em Sevilha. Alguns colegas e irmãos frades consideravam estranho eu visitar sua casa, bem perto de uma das sinagogas ali construídas. Menahem era uma pessoa encantadora, muito conhecedora da Torá e de ideias e conceitos um tanto fantasiosos, pelo menos para mim. Eu gostava muito de nossas conversas. Ele me dizia repetidamente que nós, os cristãos, lemos a Bíblia, o Antigo Testamento de forma literal, sem nos atermos ao verdadeiro sentido de seus ensinamentos. Como falei anteriormente, a Torá judaica é uma parte do Antigo Testamento constituída dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco mosaico. A Torá era o que Jesus, enquanto judeu que era, estudava e lia, junto aos apóstolos, e era considerada a lei para eles. O rabino Menahem me dizia que a Torá está repleta de segredos e passagens que merecem ser lidas com a lente mística, e me ensinou que existe uma escola de pensamento esotérico judeu que produziu o que se chama de Cabala, uma série de interpretações dos textos da Torá, publicados em diversos livros auxiliares e complementares entre si. 2 deles são chamados de o Livro do Esplendor e o Livro da Revelação. E ambos diziam que um dos segredos para entender a Torá era saber que a transmigração das almas estava em várias passagens de seus ensinamentos. O querido rabino me disse coisas muito interessantes, a que na época não dei muita atenção, mas no momento, em minhas pesquisas, compreendia que elas poderiam ser verdades. Ele me disse que nós, cristãos, cremos que Moisés, ao descer do Monte Sinai, trouxe somente as tábuas com os 10 mandamentos. Curioso é que ele não gostava de chamá-lo Moisés e usava o nome judaico, Moshe. Ele me questionou: Frei Ignácio, por que Moshe teria ficado 40 dias lá no alto do Sinai para trazer somente essas tábuas da lei? Não é coerente, nem lógico, nem verdade. Se fosse para isto, ele teria ficado algumas horas, ou, no máximo, um dia, e não 40. E continuou: na verdade, Deus produziu 3 revelações a Moshe. A primeira, os 10 mandamentos. A segunda, os primeiros 5 livros que constituíram a Torá escrita. E a terceira, equivalente em importância às 2 primeiras, foi a Torá oral, isto é, Moshe recebeu orientações e explicações de Deus sobre diversas passagens da Torá para que ela pudesse ser entendida em sua plenitude. Esta parte oral, que foi transmitida de boca em boca através de gerações, de modo que esses ensinamentos não se perdessem nem fossem adulterados, foi colocada também de forma escrita em diversos livros, e esses 2 que citei são alguns deles. Como disse há pouco, a transmigração das almas está ali, claramente falada como uma das chaves que Deus passou a Moshe de maneira oral. É verdade, Frei Ignácio. A transmigração das almas significa que nós voltamos em outros corpos para continuar nossa evolução espiritual e reparar os erros das vidas passadas. A alma, o espírito, preexiste ao nascimento do corpo. Está tudo ali na Cabala. Minha reação foi de ceticismo. Ainda assim, Jesus havia perdoado o bom ladrão, e era o batismo que nos salvava, como Paulo dizia. Não obstante, era desse modo que eu pensava naquela época, mas não o refutava, pois sabia bem que eles, os judeus, jamais acreditaram que Jesus tivesse sido o Messias prometido. Logo, a minha argumentação não iria longe com ele. Todavia, o mais surpreendente daquela conversa e que aflorava as minhas recordações foi ouvir do rabino. Jesus foi um homem santo, um profeta todo especial de Deus. Posso dizer hoje, um dos maiores, se não o maior entre todos os profetas. E posso afiançar a você que ele ensinava sobre a transmigração das almas e a pré-existência do espírito. Vocês é que não entendiam o sentido verdadeiro oculto em suas parábolas e, além disso, destruíram todos os livros que mostravam Jesus ensinando a transmigração das almas de sua pré-existência em vidas passadas. Acomodado na pequena poltrona, lembrei-me bem de que ele não usara a palavra reencarnação, mas, refletindo melhor,
Uma e outra coisa são sinônimos, e ele estava totalmente certo. Jesus ensinara a reencarnação, e ela consiste na assinatura da justiça de Deus para com os homens. Estava assim, de olhos fechados, quando ouvi o ruído da chave na porta e me levantei, porque entendi que era hora de encerrar meus estudos daquele dia. Além do que, Leclerc me esperava. Enquanto caminhava em sua direção, ele me dizia: Irmão Ignácio, o que se passou hoje aqui? Há muito tempo não vejo você tão sereno, tão calmo e com uma expressão de paz em seu rosto. Eu respondi: meu amigo, descobri que Deus nunca desampara suas criaturas, por mais erros e disparates que cometam. E isto não é uma questão de fé, mas sim de lógica e justiça divina. E ele replicou com sua voz de trovão grave: Mas isto eu sempre soube. E sorrindo, completou: Eu nunca precisei de mais de 3 meses estudando numa sala secreta para descobrir isso. E rimos juntos. E eu arrematei concordando: É verdade, meu irmão, é verdade. Ao chegarmos ao escritório, os monges copistas nos olharam surpresos, pois raramente presenciavam Leclerc com expressão tão alegre. O bibliotecário imediatamente lhes disse, dessa vez com voz mais séria e expressão grave: Vamos ver agora o que vocês produziram nesta semana. E houve um remexer de livros em todas as mesas altas. Saí, mas antes desejei boa sorte a eles e me encaminhei ao nosso quartinho. Pensei comigo mesmo: hoje Benedetto terá muito em que pensar.